Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. Os corredores do centro de treinamento amanheceram em estado de contagem regressiva, faltam poucos dias, resta uma decisão, e o relógio não perdoa. O plano de selar a renovação de Felipe Luiz como gesto de fim de ano ficou para trás, e agora a pauta é crua, segurar o técnico nos últimos 4 dias de vínculo ou acionar um plano alternativo sem perder governança e unidade de vestiário. A novela se estendeu desde o primeiro semestre com concessões cirúrgicas. O treinador aceitou uma proposta inferior ao pedido inicial, amarrada a metas bem definidas, bônus de performance e multa de saída desenhada para ser competitiva ao mercado, em um compromisso de 2 anos. O esqueleto está pronto, falta o ponto que decide tudo. O nó está na engenharia da comissão. Felipe sustenta que a remuneração de Ivan Palanco e de Diogo Linhares deve ficar apartada do pacote principal. O Flamengo, por sua vez, entende a equipe técnica como uma unidade e bate o martelo por um acordo único para o trio. É um debate de estrutura, custo fixo, previsibilidade orçamentária e o precedente que ficará para negociações futuras. Há pressão interna e ela tem data emocional. Correntes influentes defendem encerrar as tratativas caso não haja consenso até o fim do domingo, evitando uma prolongação que contamine o ambiente. A diretoria, entretanto, mantém a alavanca esticada. Felipe é prioridade e merece cada tentativa de ajuste, sem descartar movimentações paralelas no mercado para não perder time. Enquanto um fio separa a continuidade do técnico, 3 alternativas são mapeadas com lupa: os portugueses Leonardo Jardim e Arthur Jorge e o ítalo-brasileiro Thiago Motta. Nenhum nome é simples. Todos carregam condicionantes que exigem leitura fina de contexto, custo e impacto no dia a dia do grupo. Leonardo Jardim está livre e tem altíssima aprovação interna. Seu trabalho recente no Cruzeiro foi elogiado e, sob sua batuta, a Raposa foi o único time do país que não perdeu para o Flamengo em 2025. O entrave é contundente: Jardim pediu demissão para encerrar a carreira. Virar essa chave exigiria uma reconfiguração pessoal rara, e a percepção atual é de baixa probabilidade de retorno. Thiago Motta construiu trajetória de treinador na Itália. Na Juventus, protagonizou um choque com Danilo que terminou em rescisão antecipada do zagueiro, 6 meses antes do término do contrato. Em janeiro, às vésperas de uma Supercopa contra o Milan, Motta foi taxativo: o defensor estava fora do projeto. Hoje, Danilo tem mais um ano de vínculo com o Flamengo, e a chegada de Motta traria um clima sensível ao vestiário, pedindo mediação firme desde o primeiro dia. Arthur Jorge, por sua vez, soma conquistas recentes e respeito pela obra no Botafogo, mas tem acordo longo no Al Rayyan até junho de 2027. A multa é considerada pesada, cerca de 6 milhões de dólares, algo próximo de 33,2 milhões na conversão atual. Qualquer avanço exigiria apetite financeiro e garantia de que o investimento se traduziria imediatamente em desempenho. O cenário tático também pesa. Felipe entregou identidade, controle de ritmo e um modelo que conversa com o elenco. Trocar o comando às vésperas de pré-temporada mexe na hierarquia, no desenho de treinos e na adaptação de jovens e líderes. É por isso que o clube evita prazos fechados e prefere construir um consenso que preserve a estrutura já assimilada. Nos bastidores, conselheiros e executivos concordam em um ponto: qualquer anúncio precisa nascer blindado. Assinar sem fechar a remuneração da equipe de suporte abre flancos que podem se transformar em ruído judicial e instabilidade política. Fechar tudo, ainda que tome mais horas, reduz risco e protege o ciclo competitivo. A postura do Flamengo reflete um manual que o clube insiste em seguir: firmeza, previsibilidade e processos.
A proposta com metas e multa desenhada responde a duas perguntas centrais: como estimular performance e como resguardar a instituição caso seja preciso mudar a rota, sem amarrar o futuro a custos que engessam a gestão. Enquanto isso, a torcida aguarda, e o debate público se acalora. Há quem cobre pragmatismo imediato e quem prefira uma última tentativa por alinhamento total. O que sustenta o suspense é a sensação de que a distância entre anúncio e frustração se mede em vírgulas de contrato, e que uma vírgula mal colocada custa a temporada. Se o plano B sair do papel, cada candidato implica estratégia distinta. Jardim representa a continuidade metodológica com baixo ruído técnico, mas demanda uma reabertura pessoal. Mota oferece intensidade competitiva, ao preço de um ambiente que requer gerenciamento de vaidade e reconciliação. Arthur Jorge traz estabilidade e repertório, com custo de entrada elevado e negociação internacional complexa. No fio da navalha, a direção desenha dois caminhos paralelos: insistir no ajuste fino da comissão de Felipe e manter conversas discretas com as alternativas. A ideia é não perder tração, nem deixar que o calendário dite a decisão. A escolha tem menos a ver com nomes e mais com sustentabilidade. Quem mantém o vestiário coeso, entrega resultado e cabe na gramática financeira do clube. O desfecho, quando chegar, precisa comunicar visão e controle. Se houver renovação, que traga a explicação clara da arquitetura que permitiu o acordo. Se houver mudança, que apresente o novo comando com um plano de 100 dias e uma agenda de métricas mensuráveis. O que o torcedor pede é uma mensagem inequívoca: o Flamengo decide com método, não por impulso. Entre a urgência do relógio e a exigência do processo, o clube sustenta o que o momento pede: frieza para negociar, coragem para escolher e transparência para anunciar. É esse equilíbrio, e não o barulho, que separa um capítulo turbulento de uma temporada vencedora. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. Um silêncio inesperado tomou conta da noite televisiva brasileira. O Jornal Nacional, programa que há décadas dita o ritmo da informação no país, abriu sua edição com um tom sombrio e uma notícia que ninguém queria ouvir: luto. A palavra ecoou como um trovão em meio à rotina dos espectadores, despertando curiosidade, apreensão e uma sensação coletiva de perda. A cena inicial foi marcada por imagens sóbrias, trilha sonora contida e a voz dos apresentadores carregada de emoção. Não se tratava de uma reportagem comum, mas de um comunicado que atravessava a barreira da informação para atingir diretamente o coração de milhões de brasileiros. O luto JN rapidamente se transformou em expressão de impacto nacional. A repercussão foi imediata. Nas redes sociais, hashtags relacionadas ao tema se tornaram tendência em poucos minutos. Milhares de internautas buscavam entender o que havia acontecido, compartilhando vídeos, comentários e lembranças. O Jornal Nacional, que sempre foi referência de credibilidade, agora se tornava também palco de comoção. O luto anunciado não era apenas institucional, mas humano. A perda envolvia figuras ligadas à história do telejornal e, por consequência, à memória coletiva do país. Cada detalhe revelado durante a edição reforçava a magnitude do acontecimento, deixando claro que não se tratava de uma notícia passageira, mas de um marco. Especialistas em comunicação destacaram como o Jornal Nacional conseguiu transformar a dor em narrativa jornalística. A forma como o programa conduziu a notícia, equilibrando emoção e informação, foi apontada como exemplo de jornalismo responsável. O público, mesmo abalado, reconheceu a importância de se tratar o tema com respeito e profundidade. A audiência disparou. Milhões de brasileiros permaneceram diante da televisão, atentos a cada palavra, cada imagem, cada pausa. O luto JN não era apenas uma notícia, era um acontecimento que unia o país em torno de uma mesma emoção. A televisão, mais uma vez, mostrava sua força como veículo de impacto coletivo. Nos dias seguintes, a repercussão continuou. Programas de rádio, jornais impressos e portais digitais dedicaram espaço para comentar o episódio. O Jornal Nacional,
que já era referência, se consolidou ainda mais como símbolo da informação que transcende o factual e alcança o emocional. Torcedores, artistas, políticos e cidadãos comuns se manifestaram. O luto ultrapassou fronteiras e se tornou tema de conversas em diferentes ambientes. A sensação era de que o Brasil havia perdido não apenas uma figura, mas parte de sua própria história. O luto JN também trouxe reflexões sobre o papel da mídia na sociedade. Até que ponto um telejornal deve se envolver emocionalmente com as notícias que transmite? O episódio mostrou que, em momentos de dor coletiva, a informação não pode ser fria, precisa ser humana, precisa reconhecer o impacto que causa. A narrativa construída pelo Jornal Nacional foi marcada por respeito. Não houve exageros, não houve espetacularização. Houve, sim, a consciência de que milhões de pessoas estavam diante da tela buscando não apenas entender, mas também sentir. Essa postura foi amplamente elogiada. A comoção se estendeu para além da televisão. Em escolas, universidades e ambientes de trabalho, o tema foi discutido como exemplo de comunicação social. Professores destacaram o episódio em aulas de jornalismo, mostrando como a notícia pode ser conduzida de forma ética e sensível. O luto JN também evidenciou a força das redes sociais como complemento da televisão. Enquanto o telejornal transmitia a notícia, internautas compartilhavam suas reações em tempo real, criando uma espécie de diálogo coletivo. Essa interação ampliou o alcance da informação e reforçou o impacto emocional. A dor, no entanto, não apagou o legado. Pelo contrário, trouxe à tona lembranças de momentos históricos do Jornal Nacional e da figura homenageada. O público revisitou reportagens antigas, entrevistas marcantes e cenas que ajudaram a construir a identidade do telejornal. A repercussão internacional também foi significativa. Veículos estrangeiros destacaram o episódio como exemplo da relevância do Jornal Nacional no Brasil e da forma como a televisão ainda é capaz de mobilizar emoções em escala nacional. O luto JN foi visto como símbolo da força cultural da mídia brasileira. Dentro da redação, o clima era de consternação. Jornalistas e técnicos que conviviam diariamente com a figura homenageada compartilharam relatos emocionados, reforçando a ideia de que o luto não era apenas institucional, mas pessoal. O ambiente de trabalho se transformou em espaço de memória e respeito. O público, por sua vez, respondeu com carinho. Cartas, mensagens e homenagens foram enviadas à emissora, mostrando que a relação entre o Jornal Nacional e seus espectadores vai além da informação, é uma relação de confiança e afeto construída ao longo de décadas. O episódio também trouxe à tona debates sobre o futuro da televisão. Em tempos de streaming e redes sociais, o luto JN mostrou que o telejornal ainda tem poder de mobilização e relevância. A televisão, longe de estar ultrapassada, continua sendo espaço de impacto coletivo. A narrativa do luto JN permanecerá como referência. Não apenas pelo conteúdo da notícia, mas pela forma como foi conduzida. O equilíbrio entre emoção e informação, o respeito ao público e a consciência do impacto social se tornaram exemplos a serem seguidos. Em síntese, o luto JN não foi apenas uma notícia triste. Foi um acontecimento que uniu o país em torno de uma mesma emoção, que mostrou a força da televisão e que reforçou a importância do jornalismo responsável. O Brasil chorou junto, e o Jornal Nacional se consolidou ainda mais como símbolo de credibilidade e humanidade. O futuro dirá como essa história será lembrada, mas uma certeza já existe: o luto JN entrou para a memória coletiva do país, como um momento em que a informação se transformou em emoção e a televisão mostrou, mais uma vez, sua capacidade de tocar milhões de corações. A repercussão do luto JN continuou a se espalhar como ondas em um lago, alcançando diferentes setores da sociedade brasileira. O impacto da notícia não ficou restrito ao público que acompanha diariamente o telejornal, mas atingiu também pessoas que raramente consomem televisão, mostrando a força simbólica do Jornal Nacional como referência nacional. Nas universidades, professores de comunicação e jornalismo utilizaram o episódio como exemplo em sala de aula. O modo como o telejornal conduziu a narrativa foi analisado em detalhes, servindo como estudo de caso sobre ética, responsabilidade e sensibilidade na transmissão de informações de grande impacto emocional. A classe artística também se manifestou. Cantores,
Atores e escritores compartilharam mensagens de solidariedade e lembranças relacionadas ao Jornal Nacional, reforçando a ideia de que o luto JN transcendeu o campo da notícia e se tornou parte da cultura popular. Essa reação ampliou ainda mais o alcance da repercussão. No meio político, líderes de diferentes partidos comentaram o episódio, destacando a importância do telejornal como espaço de credibilidade e como voz que acompanha a história do Brasil independentemente de posicionamentos ideológicos. Houve consenso sobre o peso simbólico da notícia e sobre o impacto coletivo que ela gerou. As redes sociais permaneceram agitadas por dias. Vídeos de espectadores emocionados, comentários de jornalistas independentes e até memes surgiram em torno do tema. Essa mistura de emoção e criatividade mostrou como o público brasileiro transforma acontecimentos em narrativas próprias, ampliando o alcance da repercussão. O episódio também trouxe reflexões sobre a relação entre mídia e público. Muitos destacaram que o Jornal Nacional conseguiu criar uma conexão emocional rara, em que a dor compartilhada se transformou em sentimento coletivo. Essa percepção reforçou a ideia de que o telejornal não é apenas um veículo de informação, mas também um espaço de memória e identidade. Em comunidades menores, o luto JN foi discutido em rodas de conversa e encontros informais. Pessoas que talvez não acompanhem diariamente o noticiário sentiram a necessidade de comentar o episódio, mostrando como a notícia atravessou fronteiras sociais e geográficas. A repercussão internacional seguiu crescendo. Jornais e emissoras estrangeiras destacaram o episódio como exemplo da relevância cultural da televisão brasileira. Para muitos analistas, o luto JN mostrou que, mesmo em tempos de internet e streaming, o telejornal ainda possui poder de mobilização em escala nacional. Dentro da própria emissora, relatos de funcionários emocionados reforçaram a dimensão humana do acontecimento. Técnicos, produtores e jornalistas compartilharam histórias pessoais, revelando como o luto não era apenas institucional, mas também íntimo. Essa perspectiva aumentou a empatia do público com os profissionais envolvidos. Em síntese, a repercussão do luto JN mostrou que o episódio não foi apenas uma notícia triste, mas um acontecimento que uniu o país em torno de uma mesma emoção. A força simbólica da televisão, a credibilidade do telejornal e a intensidade da reação popular consolidaram o episódio como um marco na história da comunicação brasileira. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia. A opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.